Fala galera do Rotina Trader, mais uma semana se encerrando no índice, né? Praticamente aí, aliás, praticamente não, encerramos o mês de maio, tá? Teremos mais 2 dias no mês, mas será sábado e domingo, então não temos mais pregão este mês de maio. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no índice. Já deixei aqui pronto, tá? A Fibonacci, já para a gente dar uma olhada, que na verdade ele fez um pivô, né, do dia praticamente ali do dia 27 ao dia 28 e bateu hoje, tá? O pivô era este aqui, então, a gente tinha um pivôzão de Fibonacci já no começo aqui desses dias, tá? Começo do dia 28 e finalzinho do dia 27, tá ok? Esse fundo aqui, esse topo aqui foi um pouquinho mais abaixo que esse, então bateu perfeitamente lá, milimetricamente, no alvo hoje, tá? E depois ele fez essa arrancada. Então vejam que ter essas marcações no gráfico muitas vezes vai evitar alguns espantos, né? Nossa, por que o mercado virou e tal, tá ok? Então isso vai ajudar bastante. Então o mercado ali ele virou bem nessa região aqui, tá? Eu vou deixar marcado ali e vejam também que se a gente observar só o dia aqui, começa a fazer um pouco de sentido, né? Porque de fato, ó, por mais que ele tenha arrancado aqui com essa barra elefante, tá? Ele praticamente abriu com um gap minúsculo, né? Zerado praticamente, tá? E aí o que ele fez? Isso aqui dá até pra gente tirar, tá? Que era a linha d'água ali do dia anterior. O mercado aqui então ele fez, ele começou a arredondar, deixou. Se a gente olhar em termos aqui num movimento ainda menor, ó, ele já começou aqui a arredondar. Aqui ele arredondou também, o que ele fez então? Vamos marcar aqui, ó. Ó, ele fez isso aqui. O padrão é este, né? Pão de açúcar? Não. Isso aqui é justamente o xícara, né? Uma xícara invertida, tá? Então, quando rompesse aqui essa região, na verdade já abriu ali rompendo, depois até fez um pullback, ó, tá? A gente já poderia pensar em fazer uma entrada. Eu vou excluir aquilo ali para a gente avaliar. Beleza, vamos traçar aqui um pivôzinho, só um pivôzinho aqui do dia, então, se fosse uma reversão de fato, tá? Na verdade, o que aconteceu? A gente ainda não teria nessa reversão e não teria esse pivô enquanto não virasse aqui e fizesse esse topo menor do que o anterior, tá? Como fez um topo menor do que o anterior, a hora que rompesse a gente teria, né, pelo menos um fundo menor do que esse aqui. Então, a gente poderia projetar uma Fibonacci. Ó, então marcaríamos a Fibonacci daqui, isso só no dia, né? Aquela outra Fibo lá era a Fibo maior de outros dias, tá bem? Então a gente teria primeiro esse alvo aqui, tá? Depois até fez um pullback naquela região ali também, tá? E teríamos aqui, ó, bateu praticamente aqui onde o corpo, né, sentou o preço, na Fibo ali de 100%. Então aqui a gente já poderia pensar em fazer uma venda nessa região também, tá? Ou rompimento de pivô, fazer a saída aqui, né? O stopzinho ali ele não era tão longo. Ó, 285 pontos, tá? Para um alvo de 470. Depois ele ainda voltou lá em cima. Não teria estopado, ó. Vejam que não teria estopado para quem quisesse alongar ainda mais esta operação, tá? Então poderia bater, né, no último alvo aqui, nessa região. Tá bem? Então, se tivesse esperado o mercado virar e tal, ali voltar depois a cair, pegaria aí praticamente 770 pontos. Ok? Então, essa foi a primeira parte do dia. Se a gente ainda quisesse usar isso aqui tudo, ó, como um pivô, a gente conseguiria pelo menos pegar esse alvo, tá? Vejam que ele foi buscar, ó, ele rompeu depois lá no final e voltou a subir. Tá? Pelo menos até ali, ó, se a gente tivesse esse rompimento aqui, ó, entramos no rompimento, onde é que seria a entrada? Teria entrado aqui. Nesse instante, teu stop era lá, era caro, tá? Porque o instante que rompeu de fato não foi esse candle vermelho, foi essa sombra aqui. Foi esta sombra aqui que rompeu. Mas aí subiu um pouco, né? Não chegou nem a subir, ó. Um pouco não, né? O gráfico espichado, 420 pontos, tá? Mas proporcionalmente ao gráfico não subiu tanto. O stop aqui era bem maior, ó. 700 pontos. Então, beleza, subiu ali quase 420 pontos, um pouquinho menos. E aí voltou a cair de fato, aí entrou numa consolidação, tá?
Entrou numa consolidação e bateu no alvo. Então, beleza. Essa é a nossa primeira parte do dia, tá? Primeira parte do dia. Depois, galera, então ele entrou nessa consolidação aqui, onde eu não indico operar. Eu, particularmente, não vejo nenhum ponto aqui favorável, tá? Ok. O mercado, então, aqui ele começou a consolidar, rompeu. Quem tivesse feito essa entrada, vejam que provavelmente teria sido estopado aqui, né? Porque, de fato, se fizesse a entrada nessa região aqui de consolidação, o rompimento, olha como ficou muito próximo. Começa que já deixou aquela sombra longa ali, né? Deixou a sombra longa. Se entrasse aqui, tu tinha um alvo de Fibo no gráfico aí maior, né? No gráfico mais ampliado aí, a gente enxergaria esse alvo aqui nessa região onde bateu, já ficava muito longe, tá? Quem não fez a projeção acabou levando um stop. Paciência. Beleza. Aí o mercado aqui ele virou, rompeu, tá? Nesse rompimento aqui a gente poderia sim pensar em fazer uma entrada, tá? Até porque olha só um engolfo, olha como o volume ele vinha caindo, ó. Volume caindo até que fez esse engolfo aqui com força, né? E aí ainda ficou dentro da zona de consolidação. Após a zona de consolidação, quando rompeu, então aí sim a gente teria uma entrada de compra nesse patamar aqui, tá? O stop, a gente poderia usar de dois stops aqui, ou esse aqui, 485 pontos, ou o stop lá no fundo de fato, tá? Lá no fundo de fato, 970 pontos, era um stop caro. Mas veja, né, ali que, de fato, ó, esse martelão aqui que ficou, ele veio e estopou se tivesse deixado o stop mais curto, tá? A gente vai traçar uma FIBO agora e um pivô também de alta. Ó, o pivôzinho até aqui. Traçamos então a FIBO. Primeiro alvo, cravadinho ali, tá? Então bateria nesse alvo aqui pelo menos 590 pontos antes de estopar, tá? Se tivesse usado esse stop curtinho aqui, ó, nessa região, após a entrada, tá? Ó, levemente após a entrada, né? Se a gente tivesse posicionado o stop aqui, tá? Aqui, após essa entrada, né? Na verdade, vamos posicionar aqui. Ó, a entrada foi ali, o nosso stop tá nessa região. Ele só atinge aqui, ó. Mas se bateu no alvo lá, beleza, não tem problema. Ó. Essa região aqui. Ó, veja que saiu a corzinha vermelha de stop, ó, cruzou e estopou. Tá? Então aqui bateu o nosso alvo, 565 pontos contra um stop de, na verdade aqui é mais abaixo, bem ali. 600 pontos contra 430 pontos, tá? Esse era o stop nessa região aqui, ok? Se usou o stop lá embaixo, conseguiu alongar essa operação. Mas o interessante também, ó, por mais que a gente consiga aqui fazer projeções ainda maiores, tá? Eu vou excluir isso aqui agora. Veja que a gente também poderia ter feito uma entrada de pullback depois, mesmo que tivesse sido estopado, poderia entrar aqui, ó. Entrava depois do pullback. Pô, um martelão desse aí, volume novamente entrando. Rejeitou a área aqui de consolidação, beleza. Stop caro, mas o alvo era longo também. O alvo era longo também, 945 pontos contra 695 pontos de stop. Stop longo, né, distante, difícil de se estopar, tá? Então, essa aqui também teria dado bom. Beleza? O que aqui poderia ter acontecido também de dar alguma coisa errada, por exemplo? Sei lá, ó, aqui o cara foi avaliar, achou que isso aqui era um pivô, rompeu ali, ele entrou. Aí foi estopado aqui, né? Porque consolidação às vezes vai tapear também quando a gente está pensando em operar reversão ou tendência, né? Sempre vai ter isso na consolidação, vai nos estopar geralmente. Beleza, pessoal? Então as análises aí baseadas no índice, no mini índice,
são estas para esta sexta-feira, tá? Análise de day trade. Aqui também, pessoal, a gente teve algumas sinalizações, né? Então, como o engolfo, como a consolidação, a gente poderia considerar isso aqui um oco também, tá? Um oco invertido, tá bem? Bateu no alvo de Fibonacci também, então, pô, tinha um contexto aí, 4 contextos para o mercado virar de fato, e ele de fato virou. Perfeito? Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, né? Para não perder essas análises. Lembrando que domingo a gente tem análise completa do índice para a próxima semana, né? Para esta primeira semana aí de junho. Perfeito? Análise do índice, do dólar. Então não deixa de se inscrever. Então é isso e até a próxima.